Bíblica dos Milagres de Jesus. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós estamos ouvindo mensagens nos textos que revelam a autoridade espiritual do Senhor Jesus sobre espíritos malignos. Marcos, capítulo 5. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 5. Marcos 5. Assim diz a palavra do Senhor. Esteja atento à leitura das Santas Escrituras. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oremos ao Senhor uma vez mais. Senhor, quão maravilhosa, quão poderosa é a Tua palavra. Ela foi lida, Deus, nessa hora. Mas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, que nada, nem ninguém faça separação entre o Senhor nosso Deus e a nossa vida nessa noite. Que os nossos pecados, Senhor, não apaguem o Teu Espírito na nossa vida. Que a incredulidade no nosso coração não nos leve a resistir todas as coisas grandiosas que Tu tens preparado para nós. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Pai, eu quero Te pedir nessa noite, se tem alguém aqui escravo do pecado, escravo do diabo, escravo de ação demoníaca, que o Senhor o liberte na autoridade do nome de Jesus. Senhor, manifesta a Tua presença gloriosa, graciosa. A igreja é do Senhor, Tu és o Senhor da igreja. Ó Deus, praza-te em derramar-te com grandes bênçãos e graças no meio do Teu povo, para que Teu povo conheça e perceba que Tu és um Deus amorável, que Tu és um Deus gracioso, que Tu és um Deus que Te mostras a nós e que não existe bondade maior de Tua parte do que, ó Deus, ó Pai, quando Te deixas conhecer por cada um de nós. Senhor, vem com graça nesse lugar. Eu sou indigno pecador, não tenho mérito algum, nem poderia estar aqui pregando a Tua palavra, mas aprove o Senhor por Cristo Jesus usar a vida de pecadores limitados. Então, Senhor, usa o que prega, usa os que ouvem e fala ao nosso coração. Nós Te imploramos, Deus, nós Te imploramos porque queremos exaltar o Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados amigos e irmãos.
Para quem está chegando, nós estamos abrindo a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Queridos amigos e irmãos, Jesus é imbatível. O texto que antecede ao que lemos quando Jesus acalma a tempestade no mar, os discípulos terminam dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem? Ele tem poder na esfera natural. Mas o texto quer continuar a nos mostrar que ele não somente tem poder sobre a natureza, mas ele tem poder no mundo dos espíritos. Ele é Senhor da esfera natural, mas ele é também Senhor da esfera espiritual. E, portanto, meu irmão, nessa noite, escancare bem as janelas da sua mente e deixe bem abertos os portões do seu coração, porque o texto da palavra quer nos mostrar a supremacia espiritual de Jesus. A supremacia espiritual de Jesus. Essa é a mensagem desse texto. E o texto nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus revela a sua supremacia espiritual num contexto de escravidão. O primeiro ponto do texto é escravidão. Olha aí para a sua Bíblia. Escravidão. Jesus, amados irmãos, leva os discípulos depois da tempestade para a região dos Gerazenos. A cidade era de Gadara, em outro evangelho fala dos Gadarenos, mas a região é dos Gerazenos, na região de Decápolis, onde há 10 cidades de influência grega não dominada pelos judeus. Então, amados irmãos, uma das evidências que nós vamos ver ali, que não é uma região judaica, é que a primeira coisa que se percebe ali é uma criação de porcos. E judeus odeiam porcos. Para os judeus, porcos são animais impuros. E, de fato, eles são impuros. Mas até no rito espiritual, certo? E na ritualística de culto judaico, era inaceitável que o judeu se aproximasse de um porco. E aqui nessa região dos Gerazenos, eles criam porcos. Então, eles não estão nem aí com o que os judeus dizem. E quando Jesus desce ali do mar, amados irmãos, com seus discípulos, a palavra nos disse que ele se encontra com um homem endemoniado. E o texto fala da escravidão desse homem. Ele está possesso de um espírito imundo. E, amados irmãos, espíritos imundos gostam de coisas imundas. Por isso o texto nos diz que ele está nos sepulcros. Ele vive na região dos sepulcros, tá certo? E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Mateus nos apresenta, amados irmãos, 2 endemoniados no mesmo contexto. Mas isso não significa que um evangelho contradiz o outro. Por exemplo, se o Alessandro vai na feira do Guará e de repente ele encontra lá o amigo dele, o Paulo, e encontra o pastor Jefferson junto com o Paulo, ele vai chegar em casa e vai falar para Carla assim: Carla, eu vi o Paulo na feira. Se ele não falar do pastor Jefferson, não significa que ele está inventando a mentira. Ele simplesmente falou do Paulo, que era o amigo dele. Ele quis falar que encontrou o Paulo. Mateus estava lá, viu os dois. Mas Marcos e Lucas, por causa de propósitos pessoais, resolvem falar de um só. Não há contradição entre eles. Então, amados amigos e irmãos, nós encontramos esse homem, que o texto diz que tem um espírito imundo, vive nos sepulcros e tem uma força descomunal, diz o texto. Ele foi muitas vezes amarrado com os grilhões, juntaram os homens fortes daquela região, homens fortes como Anderson assim, imagina os 10 Anderson, certo? Caíram matando em cima do cara, botaram uma cadeira no braço, botaram outro, amarraram ele nas correntes e falaram: agora eu quero ver você soltar. Mas o demônio está dominando tanta vida daquele homem, que de repente ele puxava os grilhões, como se fosse uma linha, e arrebentava. Uma força espiritual poderosa do mal. O texto que nós lemos não fala, mas Lucas diz que ele vivia nu. Há uma humilhação, amado irmão, moral, há uma degradação total. Satanás quer matar a vida da pessoa, quer tirar a vida, quer acabar com ela. E o texto diz para nós, amados irmãos, que ninguém podia subjugá-lo, diz o versículo 4. E além disso, esse homem era tão atormentado pelo diabo que ele não consegue nem dormir. O texto diz no versículo 5, andava sempre de noite e de dia, gritando, ai, xingando, eu não sei falando o quê, mas murmurando entre os sepulcros e pelos montes. E por último, o ataque de Satanás leva a pessoa a querer se mutilar. Uma influência satânica leva as pessoas a quererem se mutilar. Se você está sendo tentado a se mutilar, a se cortar, adolescente que passa por essa luta, presta atenção, é do capeta. Ele já é especialista nisso há muitos anos. Há muitos anos. Há uma escravidão, amados irmãos, espiritual no texto. Uma situação trágica. O homem possuído por muitos demônios,
um homem que vive gritando desesperado, um homem que é expulso da cidade, um homem que não consegue ser preso nem com os grilhões, um homem que vive cortando-se com pedras, um homem que vive, amado irmão, atormentado, um homem que vive nu, envergonhado, degradado, acabado, destruído. É isso que o diabo faz com a vida das pessoas. Ele as deixa escravas, amados irmãos. Jesus, amados irmãos, já disse muito bem, eu creio que se pode aplicar muito bem a situação de João 10,10, quando Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que tenham, e a tenham em abundância. Amado irmão, eu gostaria de dizer o seguinte, que Satanás quer subjugar as pessoas. E quem não tem Cristo, muitas vezes, nesse mundo, vive debaixo da escravidão do diabo. Mas eu quero dizer a você, não somente a você, que não tem Cristo no seu coração, mas há pessoas na igreja, que muitas vezes esquecem da identidade que têm. E Satanás começa a sugerir-lhe mentiras aos ouvidos. E de repente, elas já sendo libertas pelo Senhor Jesus, já tendo recebido a vida de Deus, se deixam escravizar pelo diabo. A pessoa, eu não consigo me libertar da pornografia. Você já foi liberto. Mas você está se deixando enredar por Satanás. Eu não consigo me libertar desse espírito de tristeza. Eu quero tirar minha vida, irmão. Espírito suicida é do diabo. Você, se tem Jesus no coração, já é livre. O pecado não tem mais domínio sobre você. Mas um dos grandes problemas, amados irmãos, que nós, pessoas de herança reformada, temos, é que nós nos esquecemos que é uma batalha espiritual. Meu querido amigo, é claro que quando você peca, você é responsável pelos seus pecados. Mas muitas vezes Satanás tem tentado te seduzir. Muitas vezes Satanás tem tentado te enganar. Muitas vezes Satanás arma a cena e você cai. Ele arma o teatro e você cai, sem perceber. Então, meu irmão, eu quero dizer o seguinte. O Senhor Jesus veio para te dar vida. Veio para te libertar do pecado. Eu não sei se você anda escravo de algum pecado nessa noite, mas Jesus pode te libertar da escravidão do diabo. Eu não sei se você é escravo da difamação. Eu não sei se você tem ouvido muito Satanás e tem deixado o seu espírito se deprimir. Eu não sei se você é escravo da pornografia. Eu não sei se você é escravo, meu querido, de inúmeras questões, de um espírito conflitivo, de uma angústia na alma, de uma tristeza profunda. Satanás quer te enganar. Ele quer botar um jugo em você que já foi liberto por Cristo Jesus. Mas eu quero lhe dizer que Jesus veio para te dar vida. Jesus liberta, querido, o cativo. Jesus liberta esse endemoniado terrível aqui no texto. E ele morreu na cruz para te libertar dos seus pecados. Se você anda escravo de algum pecado nessa noite, talvez é a oportunidade de confessar o seu pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que vai libertar você desse pecado terrível? É admitir que você é pecador. É admitir que o seu pecado ofende ao Senhor. É parar de buscar justificativas próprias e pessoais para as circunstâncias que tem enfrentado. É reconhecer que o seu pecado ofende a santidade de Deus. E é reconhecendo que, ofendendo a santidade de Deus, o único que pode te redimir, o único que pode te perdoar, o único que pode te reconciliar com Deus é Jesus. E ao confessar o seu pecado, Ele te perdoa, purifica e muda a sua vida. Jesus, amado irmão, liberta na batalha espiritual da escravidão. A supremacia espiritual de Jesus vence a escravidão. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz nessa noite, irmãos, que a supremacia espiritual de Jesus se revela na confrontação. Primeiro ponto, escravidão. Segundo ponto, confrontação. Confrontação. Versículo de número 6 e versículo de número 7. Versículo de número 6 e versículo de número 7. Eu vou ler o 6, vocês o 7. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vocês o 7. Vocês pensam que ele adorou Jesus? Você falou de a confrontação aqui. Preste bastante atenção. O verbo que Mateus usa nesse texto, no grego, é o seguinte: ele foi ao encontro de Jesus. E é um verbo bélico. É a ideia de que ele foi ao encontro de Jesus, de fato, especificando truculência e um espírito rebelde, como alguém que vai para a guerra.
Mas Jesus é o Senhor dos senhores, meus queridos amigos e irmãos. E o texto nos diz que ele viu Jesus de longe. E é impressionante que o endemoniado, aquele homem, nunca tinha visto Jesus. Mas o demônio reconhece que é o Senhor e diz o texto que ele vem correndo até como quem vai para uma luta. E quando ele chega perto de Jesus, ele o adorou. Você fala, pastor, como é que o demônio adorou? Não é do jeito que você adora. A palavra no grego para adorou aqui é proskineu, que significa que ele se ajoelhou. Não é que ele prestou culto ao Senhor, é que Jesus é uma autoridade tão grande que ele não pôde ficar em pé. A palavra usada para adorou aqui é a mesma palavra usada de um cachorrinho lambendo a mão do seu senhor. Essa palavra usada para adorou aqui é aquela posição persa que eles faziam quando entravam no templo, que o persa entrava e deitava no chão e botava a testa no chão. O endemoniado, diante de Jesus, botou a testa no chão. Ele foi obrigado a fazer isso. Mas olha a truculência com a qual ele fala com o Senhor, o demônio. Ele diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Porque Jesus já tinha dito, espírito imundo, sai desse homem. E ele diz, conjuro-te, eu te desafio a jurar, a prometer, diante de Deus que não me atormentes. Irmãos, isso aqui é a coisa mais ridícula que existe, Expedito. Aqueles milhares de demônios estão atormentando aquele homem, e agora não quer que Jesus os atormente. Que demônio mais cara de pau, hã? Como é que ele tem coragem de pedir para Jesus não atormentá-lo? Mas você vê um espírito de truculência. Certo? Ele vem, conjuro-te, não me atormentes, o que é que eu tenho contigo? Filho de Deus, é uma afronta, é uma reação ruim, ele não tem poder sobre Jesus, mas é uma confrontação espiritual. E você precisa entender, irmão, o que Paulo disse em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais, contra os espíritos do mal. Meu irmão, você precisa aprender as coisas. Muitas vezes você está na igreja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e de repente tem um conflito e aí você fala assim, aquele irmão é o capeta. Não é o irmão que é o capeta, é Satanás que armou, meu irmão, para você lutar contra o seu irmão, para mostrar que você não é cristão, para revelar que você não tem Jesus no coração, e você está dando ouvido à voz do diabo, você está acendendo mais lenha na fogueira, e não tem a capacidade de se humilhar, não tem a capacidade de pedir perdão quando errou, e não tem a capacidade de perdoar o outro que errou. Imagine se o Senhor fosse tratar você do jeito que você trata o seu irmão. A sua briga não é contra o pastor Roster, não é contra os presbíteros, a sua guerra é contra Satanás e suas hostes, ao mundo espiritual, a uma guerra espiritual. O ladrão quer destruir a sua vida. E ele vai usar todas as circunstâncias para que isso aconteça. Meu irmão, nós precisamos ter discernimento espiritual. Eu me lembro, algumas vezes, no começo do meu casamento, quando eu e Cleusa tivemos algumas grandes discussões, que a gente discutia, a gente sempre se deu bem na maioria das vezes, mas de repente a discussão tomava, eu ia para um argumento, o argumento eu não queria perder, ela tomava o argumento dela, está aí, né, querida? Pode falar, e algumas vezes eu virava para ela e falei, Cleusa, está errado, eu estou sentindo algo diferente aqui dentro dessa casa, parece que há alguém nos oprimindo, nos apertando, nos instigando, para que nós briguemos um contra o outro. E nós tínhamos, irmãos, que parar a briga naquela hora, pedir perdão, se ajoelhar e pedir ao Senhor para repreender o ataque do inferno contra a nossa vida. Porque se a nossa casa desse errado, a igreja ia sofrer. Não é Cleusa que é minha inimiga, meu inimigo é Satanás. Irmãos, nós precisamos aprender a ter discernimento espiritual. Tem coisas, irmãos, que o diabo está armando, está zombando, está rindo da cara dos crentes. E os crentes não entendem que batalha espiritual só pode ser vencida com armas espirituais. Irmão, quando a gente chama você para orar, não é porque a gente é um mero legalista, bobão, que fica chatinho, ora. Não, meu irmão. É porque você precisa ser cheio de Deus na sua vida. E a oração humilha você. A oração acaba com você. A oração é uma admissão da sua incompetência espiritual. Quando você ora, você reconhece que precisa de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos orar
Se nós queremos ter vitória espiritual, meu irmão, muitas vezes você fica com medo de topar com o endemoniado na sua frente, mas o diabo está armando na sua vida a cada momento, a cada segundo, e você não está vendo. Peça a Deus discernimento. Há um confronto, há uma hostilidade do inferno contra a sua vida e contra a minha vida. Mas Deus é um Deus de vitória. Quer ver uma luta que eu estou dizendo? Eu estou vendo Deus atacar as famílias dessa igreja de uma maneira impressionante. Impressionante. E muitas vezes eu tenho orado e falo assim, Senhor, o que for da carne, que o Senhor arrebente em nome de Jesus. Mas que o diabo não tenha vitória sobre nós. Quero fazer uma pergunta para você. O diabo tem tido vitória sobre a sua vida? A confrontação, irmão. Mas Jesus morreu na cruz. Pagou os seus pecados. Eu já preguei para vocês alguns dias atrás, citando o texto precioso, no qual Jesus expôs os principados e potestades na cruz, quando cravou o escrito de dívida que era contra nós. O Senhor humilhou o maligno. Então, meu irmão, peça a Deus discernimento espiritual. Tem dia que você assim, amanhece agoniado, chateado, você não sabe o que é. Você fica assim, meu Deus, hoje está dando tudo errado. E de repente a esposa fala algo que nem foi tão assim, você já está dando, pá, já dá logo uma patada. No trabalho você já dá logo uma patada no outro. Preste atenção, muitas vezes o inimigo quer te oprimir. Satanás não pode possuir crente. Ele não entra dentro de você. Mas muitas vezes ele quer atazanar a sua vida. Ele quer tirar você do sério. E o que você precisa fazer para derrotá-lo, irmão, é cair de joelhos na presença de Deus. Satanás morre de medo quando nós caímos de joelhos na presença de Deus em oração. Muitas vezes você acha que é fazer. Para vencer o diabo, você precisa orar. Como está a sua vida de oração? Vai orar, meu irmão? Vai orar em nome de Jesus. Deus te dê vitória na batalha espiritual. Mas o texto continua nos revelando a supremacia espiritual de Jesus. E além de nos mostrar que Jesus liberta, em primeiro lugar, o primeiro ponto de escravidão, além de nos mostrar a superioridade de Jesus na confrontação, o texto nos revela que na batalha espiritual há submissão. Na batalha espiritual há submissão. Submissão. Preste bastante atenção. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem gente na igreja que tem uma teologia errada e acha que o mundo é governado por duas forças espirituais iguais. Que é uma força espiritual do bem e uma força espiritual do mal. E que elas têm a mesma força e elas vão medir batalha. E aí então tem dia que Jesus parece que está perdendo. Escute o que eu estou falando. Jesus nunca perde. Satanás é criatura. Jesus é criador. E você percebe que ainda que haja uma hostilidade infernal diante da pessoa de Jesus, os demônios são obrigados a beijar o pó. Eles se submetem, porque a supremacia espiritual de Jesus é incomparável. E por isso a gente percebe aqui, amados irmãos, a submissão. Jesus diz, espírito imundo, sai desse homem. E Jesus pergunta para ele, qual é o seu nome? Eu não sei se você já viu essa experiência tão terrível, de ver uma pessoa possessa até por muitos demônios. É muito feio, irmão. É muito triste. E aí ele responde, talvez variando ali os milhares de vozes. Legião, meu nome. Ele fala ali, porque nós somos muitos. Você sabe o que é uma legião? Legião era um destacamento de soldados, certo, do Império Romano, que tinha no mínimo 6.000 soldados. Eu não posso precisar dizendo que tinha 6.000 demônios dentro dele. Porque nenhum dos três textos fala isso. Mas o texto diz que eles eram muitos. Provavelmente eles eram milhares. E poderiam até ser os mesmos 6.000, amados irmãos, que compunham uma legião. Eles dizem que legião é o nome deles. E aí, de repente, então, você não vê o demônio gritando com Jesus. O versículo de número 10, olha aí, diz que ele rogou-lhe encarecidamente. Aqui a ideia é o seguinte, que ele pediu com grandes rogos. Ele fez dizer, por favor, Jesus, por favor, era isso aqui. Não me mande para fora do país. O capeta gostava daquele país. Misericórdia, irmão. Às vezes o capeta gostar de um país é um negócio sério. O texto de Lucas, amados irmãos, diz o seguinte, que ele rogou-lhe para que ele não fosse lançado no abismo. O abismo é o inferno, onde os anjos do mal
E as pessoas que não temeram e não creram em Jesus vão ser lançadas e vão receber a ira eterna do Deus eterno contra o pecado durante toda a eternidade. E eles pedem, eles imploram a Jesus, não nos lance no abismo. Não nos mande para fora do país. Naquela região o capeta era bem tratado. Ô Senhor, não deixe o capeta ser bem tratado no Brasil, não. Em nome de Jesus. Ele era bem tratado ali, irmãos. E ele então pediu, por favor, Senhor, tinha ali uma manada de porcos, os porqueiros cuidando, deixa a gente ir para os porcos. E Jesus falou, pode ir. Jesus só deu outra orientação, vai. Na hora, irmãos, os demônios saíram daquele homem, tinha 2.000 porcos, né? Se eram 6.000 ali, três demônios para cada porco expedido. E a pouco, aí saíram correndo para o abismo, morreu a porcaiada toda, né? Olha para você ver que o capeta, o espírito imundo, pastor, ele gosta de sepulcro, ele gosta de porco, ele gosta de gente suja, fedorenta e degradada. É imundo mesmo, o texto diz. Na verdade, então, aqui você vê que morreram todos os porcos, os porqueiros fugiram para contar na cidade. Irmão, o que eu quero que você entenda é o seguinte, Jesus é o supremo Senhor de todas as coisas. Você não precisa, meu querido irmão, ter medo do diabo. Preste atenção, a ideia do texto é a mesma do texto anterior. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos pensavam que eles iam morrer. E acordaram Jesus, nós estamos morrendo, socorro! E Jesus fala, por que vocês são tão medrosos? E Jesus se levanta e diz, mar, acalma-te, vento! E o mar se acalma. E o vento para. E eles dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós dizemos, quem é esse ao qual os espíritos se submetem? Jesus, irmão, tem todo o poder. Então, meu irmão, pare de andar com medo de encontrar um endemoniado na sua frente. Você não precisa ter medo disso, não. Lucas 10, 19 e 20, o Senhor diz o seguinte, eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe do que você deveria ter medo? É de ofender o Senhor com os seus pecados. Sabe o que você deveria ter medo? É de apagar o Espírito Santo na sua vida. Sabe o que você deveria ter medo? É de se afastar do Senhor. Sabe o que você deveria ter medo? De ofender o Santo Deus. Sabe o que você deveria ter medo? De se afastar de Cristo. Sabe o que você deveria ter medo? Da ira de Deus contra o pecado. Você não precisa ter medo do diabo, meu irmão. Confie no Senhor. Ele é supremo na batalha espiritual. Os demônios diante de Jesus botam a cara no pó. Eles se submetem. Que nós não sejamos insolentes como cristãos, mas que vivamos uma vida de submissão a cada dia com fidelidade na presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas a supremacia espiritual de Jesus, além de ser revelada em tudo isso aqui que a gente fala, ela é revelada também na transformação. A supremacia espiritual de Jesus é revelada na transformação. Versículo de número 14 e 15, vocês vão ler e eu vou ler o 16. 1, 2, 3, podem ler, irmãos, os porqueiros. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Irmãos, transformação do pecador revela a supremacia espiritual do Senhor. Os homens que cuidavam dos porcos saíram na vila contando todo mundo. Veio um tal Jesus, lembra aquele encapetado lá, cheio de milhares de demônios, que ninguém podia chegar nem perto. Se alguém passava no caminho, ele dava uma surra, dava um couro, todo mundo morria de medo. Jesus expulsou os demônios pediram para ir para os porcos. Jesus falou, podem ir. Os porcos foram, irmãos, e Jesus pode mandar matar os porcos, porque ele é o dono de tudo que existe. Ele é o dono dos porcos, ele é o dono de todas as casas, de todas as propriedades, tudo que há no mundo é de Jesus. Você tem uma casa porque Jesus te emprestou, mas ele que é o dono. Você só vai usar enquanto ele quiser. No dia que ele te chamar, acabou, não é sua mais. Então, ele é o dono de tudo que existe. Ele falou assim, pode ir para os porcos. Os porcos caíram, morreram, já era e tudo. E aí, de repente, então, o povo todo veio.
E eu acho que os discípulos naquele dia, eles sempre traziam uma roupinha a mais no barco, né? Então eles botaram uma roupa naquele homem. Eu acho que não deu tempo dele fazer a barba não, Expedito, mas deu uma molhada no cabelo, deu uma limpada no rosto, estava cheio da unção, cheio da graça do Espírito, já tinha comido ali uns peixinhos de Jesus com seus discípulos, já estava no meio do cultão, batendo um papo abençoado. Oh, momento glorioso, ele agora é crente, faz parte da família de Deus, louvado seja o Senhor. Quando está todo mundo ali, aquele povo vem, e eles viram o antigo endemoniado, que tiveram a legião sentado em perfeito juízo, e sabe o que aconteceu? Eles tiveram medo, eles tiveram mais medo do que quando ele era encapetado. Eles falaram assim, o que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? O que fizeram com esse homem? É? E aí, então, quem viu o assunto contou e eles ficaram morrendo de medo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Jesus transforma os encapetados, irmão. Louvado seja Deus. Se você é um encapetado, você pode se tornar um enlapetado, em nome de Jesus. Que você deixe de ser um encapetado para se tornar um enlapetado. O que é isso? Que é capeta e lapeta, é a diferença, tá? Nada de capeta, para lapeta, em nome de Jesus, né? Então, em nome de Jesus, que você se torne um enlapetado, certo? Que você não seja um encapetado. Porque, irmão, Jesus pode transformar os piores encapetados da terra. Eu tenho um amigo que é pastor, irmão, e é da minha cidade, e eu gosto muito, nós somos chamados mais ou menos na mesma época, mas ele, antes de se converter, ele era um cara terrível, ele era um DJ, certo? Era um cara, tinha o cabelinho lambido, tá certo? E ele era um galante no mundo, ele tinha 5 namoradas ao mesmo tempo, engravidou 2 moças na mesma época, tá certo? Era DJ, gostava de fumar uma, gostava de encher a cara, gostava de viver na gandaia, e de repente um dia Jesus converte aquele moço de uma maneira maravilhosa, e ele muda de vida, casa com uma das moças que engravidou, assume a filha da outra que ele engravidou também, tá certo? E vem para dentro da igreja, e arruma uma profissão, começa a trabalhar. Teve um dia que a gente teve uma reunião da mocidade, e o pastor falou o seguinte: hoje nós vamos trazer um montão de visitantes. Quem trouxer uma visitante ganha uma Bíblia Vida Nova. Aquele rapaz trouxe só 70 visitantes para a reunião da mocidade naquele dia. Só para você ter ideia. E aquele moço foi passando uma vida de luta difícil, mas foi mandado para o seminário, se formou, certo? Já pastoreou umas 3 igrejas presbiterianas e tem sido uma bênção na mão de Jesus. Era um encapetado, mas quando você olha para a vida dele hoje, ele é um enlapetado, é um homem abençoado. É um homem pacífico, é um homem cheio da graça de Jesus, porque Jesus transforma o pecador. Não há pecador tão sujo que o Senhor não possa limpá-lo. Não há pecador tão perdido que o Senhor não possa achá-lo. Não há pecador tão desviado que Jesus não possa encaminhá-lo. Meu querido pecador, nessa noite você pode experimentar a libertação do Senhor. Creia em Jesus. Clame: Jesus, liberta-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que você seja visitado pelo Salvador, que deu a vida na cruz para salvar o seu povo. Que Deus te liberte em nome de Jesus. Que Jesus transforme a sua vida. Mas aqui, amados irmãos, em 5º lugar, o texto nos diz, nós estamos numa exposição sequencial, que a supremacia espiritual de Jesus também, nela está incluída a rejeição. O Senhor, na sua soberania, decreta e permite que homens o rejeitem para que eles sejam punidos na eternidade. Olha o que acontece aqui no versículo de número 17. Depois de uma grande libertação, eles só perderam os porcos, irmãos. Mas uma alma foi liberta. Lembra lá que Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ainda mais ser liberta de tanto capeta. Eles deviam ter chamado Jesus, dizendo: Jesus, vem curar todos os nossos encapetados aqui da região de Decápolis. Vem nos abençoar, vem transformar todo mundo. Mas eles são os caras de pau que amam mais o dinheiro do que a Deus. E amam mais porcos do que o Senhor. E porque Jesus trouxe para eles um aparente prejuízo financeiro, olha o que eles fazem no versículo de número 17. Vocês vão ler para mim. 1, 2, 3. Podem ler, vamos lá? Os camaradas, Daniel, mandaram Jesus embora. Onde é que esses homens estão com a cabeça, Rose? Depois de uma grande libertação, eles mandam Jesus embora.
Eles chegam para Jesus, Jesus não fala assim, sai daqui. Eles falam, Senhor, olha, o Senhor veio aqui, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, morreu um montão de porco de uma vez. Olha para você ver, irmão, aonde baixou o nível daquela sociedade. Eles amam mais porcos do que homens. Eles amam mais os porcos do que a Deus. É por isso que Satanás se sente feliz naquele lugar. Porque naquele lugar porcos valem mais do que pessoas. Porcos são mais valorizados do que o Senhor. E no mundo, amados irmãos, em que as pessoas amam mais porcos, amam mais demônios do que pecadores necessitados e do que o próprio Deus. No mundo em que essas coisas acontecem, Jesus vai ser rejeitado. Pessoas que rejeitam Jesus, dentro da permissão soberana de Deus, para mostrar que elas amaram mais os porcos e os demônios do que o próprio Senhor, e essas pessoas vão passar a eternidade no inferno. Irmãos, isso é muito sério. Toda vez que acontece batalha espiritual, a rejeição. Alguém que tem muita experiência aqui na nossa igreja, nessa área, é o nosso querido pastor Camargo. Em determinada época, Deus trouxe um grande movimento de conversão na cidade de Ipatinga, usando muitos pastores, e o líder era nosso pastor Camargo. Uma vez eles fizeram uma cruzada evangelística com o pastor Josafá Vasconcelos. Quantas pessoas na praça, reverendo? 21.000 pessoas na praça. Reverendo Josafá Vasconcelos fez o apelo e 500 pessoas receberam Jesus naquele dia, na frente, certo? E 2 igrejas presbiterianas nasceram. Não é errado fazer apelo, né? Mas nasceram naquele dia, tá certo? 2 igrejas presbiterianas, fruto desse trabalho. E Deus começou a usar o pastor Camargo para expulsar muitos demônios naquela região, irmãos. Estou contando com a autorização dele, viu, dona Celi? Ele me autorizou. E aí o negócio é o seguinte, sabe o que começou a acontecer? Irmãos da igreja presbiteriana, que não creem no evangelho, que são os legalistas miseráveis, eu estou de saco cheio desse povo, Senhor tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Certo? Começaram a filmar o pastor Camargo, irmãos, expulsando demônio. E mandaram uma fita para o Supremo Conselho, pedindo a cabeça do nosso pastor. Você acredita nisso? Na comissão executiva, pedindo para caçar o ministério do pastor. Reverendo Noé de Paula Ramos, vice-presidente do Supremo Conselho à época, conhecendo a piedade e o testemunho do reverendo Camargo, disse, em Camargo ninguém encosta a mão. Eu sei que ele é um homem de Deus. Oh, meus irmãos, onde está o evangelho no nosso coração? Muitas vezes as pessoas amam mais o legalismo do que a salvação de pecadores. Amam mais coisas erradas, amados irmãos, do que ver Deus transformar eleitos. Irmão, vir à frente não salva ninguém, quem salva é o evangelho. Eu sou anti-arminianismo, vocês me conhecem, certo? Mas o legalismo também não é bíblico. E muitas vezes há pessoas fazendo a obra de Deus e que pessoas resolvem persegui-las sem querer para quê? Não demonstrando em nada o amor do evangelho. E a transformação de Jesus que traz os corações. Nosso pastor foi filmado, irmãos. Uma vez, ele contou para mim, né, o cara filmando lá, ele no culto, certo? E aí, depois do culto, o pastor orando pelo povo, se manifestou um monte de capetaiada lá. E o pastor tem que expulsar, ué. Vai deixar a capetaiada no povo? Não pode, certo? Se tiver Jesus no coração, não pode. Expulsou aí um cara filmando lá. Aí tinha um diáconozão do porte do Anderson ali, né, cabeça para a nossa vida. Amigo do pastor Camargo, chegou no cara que estava filmando, botou a mão nos peitos dele. Você me dá essa fita, senão eu quebro a sua cara em nome de Jesus. Aí o cara entregou a fita para ele, em nome de Jesus. Irmãos, que bênção. Nosso pastor, vocês conhecem, homem de Deus, piedoso, pregando a palavra. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Então, se você estiver enfrentando uma luta espiritual, pregar Jesus para uma pessoa e ver uma resistência naquele coração, não se desanime, não. É assim. Jesus disse que se chamar o dono da casa de Beelzebul, quanto mais o seu servo. Não é verdade? Então, meu irmão, se você tem luta, fique de pé, permaneça firme. Jesus está ao seu lado, que Ele te abençoe. Mas, em último lugar, ao olhar para o texto dessa noite, Jesus é incomparável e invencível no mundo espiritual. E a supremacia espiritual de Jesus conclui ou desemboca na evangelização. Evangelização, anote aí o último ponto. Evangelização. Versículos 18 a 20. Eu vou ler o 18, vocês o 19, nós todos o 20. Ao entrar Jesus do barco, suplicava-lhe que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Vocês o 19.
Vamos ler o 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amados irmãos, Jesus foi mandado embora, Daniel. O povo não tem juízo. E aí o cara falou assim, eu vou ficar no meio desse bando de doido aqui, vou embora junto, Jesus me leva, me leva. Jesus fala, fica aqui, você não vai não. Já pensou? O cara foi liberto por Jesus, Jesus falou assim, não, você vai ficar aqui. Você agora é meu evangelista. Você é o plantador da igreja presbiteriana reformada da região de Gadara e de Decápolis. Vai para sua casa, vai para sua família e anuncia. Lá está a palavra ângelos, de onde vem a nossa palavra evangelho no meio dessa. Vai lá e conta tudo aquilo que o Senhor fez por você. Conta o que o Senhor fez por ti, diz o versículo, como ele teve compaixão de ti. E aquele homem foi, irmão, se tornou um grande evangelista, um grande pregador. Diz o texto que ele foi e começou a proclamar em Decápolis, nas 10 cidades daquela região, tudo o que Jesus fizera. Ele dizia, eu tinha mais de 6.000 demônios dentro de mim, mas o Filho de Deus, que veio para salvar seu povo, me libertou, e hoje eu sou salvo, sou perdoado, sou transformado, e você que aqui está, pode ser mudado. E o texto diz que todos se admiravam. Louvado seja Deus. Quando o evangelho é pregado, quando pessoas são transformadas, oh, amados amigos e irmãos, o mundo vai ficar admirado com a grande graça e com as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. A supremacia de Cristo Jesus tem que ser proclamada. É por isso que a igreja que é cheia de vida não pode ficar enclausurada. Não pode ser a igreja do claustro. Não pode ser a igreja ensimesmada. Não pode ser a igreja preocupada só com as suas regrinhas de sempre. Mas tem que ser uma igreja missionária. Uma das coisas que tem alegrado o meu coração na igreja presbiteriana do Guará 2, irmãos, é que há crentes na IPG2 que entenderam que Deus não chamou para ficar esquentando banco. Uma das coisas que alegrou imensamente o meu coração esse ano foi que aconteceu uma viagem missionária sem que eu precisasse botar o pé lá. Louvado seja Deus. Vocês estão aprendendo, glória a Deus por isso. Nosso ministério aqui não tem sido vão. Amanhã tem gente que vai sair, vai distribuir água, vai ser bênção. Eu não vou poder ir, vou estar fazendo o casamento à tarde. Tem que preparar a mensagem de manhã. Mas você vai, porque você não vai não é por minha causa. Você vai por causa de Jesus. E eu anuncio Jesus aqui, ali, acolá, e você também. E cada um de nós é um missionário. A igreja que entendeu o evangelho, entendeu o tamanho do Senhor que tem, ela não pode, amado irmão, viver só para si mesma. Ela vive para anunciar a grandeza, a bondade e a grande salvação que o pecador pode receber na pessoa grandiosa do seu Senhor. Jesus Cristo é Deus, Ele ama o seu povo, Ele morreu pelo seu povo na cruz, Ele ressuscitou. Todo pecador que nele crê será perdoado, será lavado, será reconciliado com Deus, será transformado. Irmão, que privilégio. A Bíblia diz que os anjos anelavam perscrutar a pregação do Evangelho, e Deus a deu de presente para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus faça de cada um dos crentes da IPG2 um evangelista, um missionário, em nome de Jesus. Vai, conta para os céus o que o Senhor fez por ti, e que todos fiquem admirados com a grande obra que Jesus tem realizado na sua vida. Ah, amado irmãos, Jesus é invencível e supremo na batalha espiritual. Portanto, não tenha medo do diabo. Confie no Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e diga: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor te dê vitória na sua luta contra o inimigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Está na hora de terminar o culto. Fique em pé aí, em nome de Jesus.